A paz do Senhor, bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor, bom dia para você, meu irmão, minha irmã, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, glória a Deus, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós podemos estar aqui nessa manhã, adorando o nosso Deus, bendizendo o nosso Pai, glorificando ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Nosso coração se alegra por podermos compartilhar da palavra de Deus. Bom dia, Wilson Marins, bom dia, Jaqueline Fidalgo, glória a Deus. Deus continue abençoando as nossas vidas, derramando a sua graça, o seu favor sobre nós. Pai do Senhor, bom dia, irmã Vera, glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor e apresentarmos a nossa vida, esse momento devocional nas mãos do nosso Pai, amém? Oremos ao Senhor. Amado e poderoso Deus, glorioso e soberano Pai, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos a Ti pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua casa. Senhor Deus, eu falo assim porque a Tua igreja está reunida nessa manhã, Senhor, o Teu povo reunido. Senhor Deus, ainda que de uma maneira virtual, mas, ó Pai querido, o Teu povo se reúne para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, e nós glorificamos a Ti, Senhor, por isso. Tu possa ministrar a nós, falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 14, nós vamos ler o versículo de número 30, Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, aleluia. Paz do Senhor, bom dia, irmã Daniela Areias, glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse texto, amados e queridos irmãos, é parte daquele episódio onde Jesus anda por sobre o mar, bem como também Pedro, durante um período ele andou por sobre o mar. É interessante que Jesus havia pedido aos seus discípulos para passarem a outra margem, ele continua do lado que estava, vai orar, retira-se para orar, e Jesus, quando olha, o barco já estava longe, diz o texto que estava ali agitado, né? As ondas batiam, o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era forte, né? O vento era contrário. E de repente os discípulos, no alto da noite, a quarta vigília da noite, mais especificamente, diz aqui a Bíblia, reparam alguém vindo na direção deles e ficam atemorizados, pensando até que era um fantasma, e começaram a gritar de medo, diz lá o versículo 26, e Jesus fala logo imediatamente: tem de bom ânimo, né? Tranquilizando aqueles homens: sou eu, não temais. E eles reconheceram a voz de Jesus, mas ainda na dúvida, Pedro pede ao Senhor que, se fosse ele mesmo, que permitisse que ele também fosse ter com o Senhor sobre as águas. E a Bíblia diz, lá no versículo 29, que Jesus chama Pedro, e Pedro ele começa a caminhar sobre as águas, mas num dado momento, Pedro, no versículo 30 que nós lemos, fala que Pedro ele reparou na força do vento. É interessante, irmãos, que Jesus, quando ele sai da onde ele estava orando para se conduzir aos discípulos,
a Bíblia nos mostra que o vento já era contrário e o barco ele era açoitado pelas ondas. Quando Jesus ele é visualizado pelos discípulos ali no meio do mar, as ondas estavam batendo no barco. Quando eles ficaram com medo e pensando até que era um fantasma e começaram a gritar, as ondas estavam batendo no barco de maneira forte. Quando Jesus ele fala que era ele para que eles não temessem, o barco estava sendo açoitado pelo forte vento que ali estava e obviamente havia um desconforto na navegação daqueles discípulos, daqueles homens. Quando Pedro pede para ir até Jesus por sobre as águas, havia também o vento forte, ele estava ali açoitando o barco, fazendo o mar açoitar o barco, movimentando as águas, trazendo grandes ondas. Então havia uma situação adversa para aquela navegação em todo o tempo em que os discípulos saíram de uma margem até a outra, no momento em que Jesus aparece, no momento em que Pedro pede a Jesus para ir ter com ele sobre as águas. Olha que interessante, porque a todo momento o barco estava sendo açoitado, o vento estava forte porque era contrário. E lá no versículo 30, Pedro andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele reparou na força do vento. E isso nos mostra, amados e queridos irmãos, algo interessante, porque um dia desses eu fiz aqui uma devocional e falamos sobre Filipenses capítulo 3, e lá no versículo 21, diz-nos a palavra do Senhor de Filipenses 3, a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus, ele é Senhor, ele é aquele que subordina a si todas as coisas. Isso significa que as coisas que estão subordinadas a ele são hierarquicamente inferiores. Então o vento forte que estava ali, as ondas que existiam naquele lugar, hierarquicamente são inferiores ao poder do Senhor Jesus, à capacidade do Senhor Jesus, porque ele subordina a si todas as coisas. E é interessante, amados e queridos irmãos, que enquanto Pedro estava com foco em Jesus, no andar sobre as águas e andar até Jesus, mesmo que as ondas estivessem agitadas, mesmo que o vento já estivesse batendo naquele barco, ele estava seguro e certo que poderia fazer aquela caminhada, que poderia fazer aquela trajetória do barco até onde Jesus estava andando por sobre as águas. Às vezes nós nos espantamos porque Jesus ele estava andando sobre as águas, porque Jesus ele rompe a barreira do natural. Para mim e para você, se nós formos agora aí qualquer rio, qualquer mar, qualquer lagoa e tentarmos andar sobre as águas, nós não vamos conseguir, porque nós não temos esse poder de subordinar as coisas, as leis da física, a nossa vontade, ao nosso querer. Mas Jesus ele tem esse poder. Jesus ele subordina ali naquele momento as leis da física criadas por ele mesmo, para que ele pudesse se direcionar até os discípulos por sobre as águas. O barco estava açoitado pelas ondas. Pedro solicita a permissão para ir até Jesus, pedindo que o Senhor permita a ele romper a barreira do natural. E Jesus, que subordina a si todas as coisas, permite que Pedro, ele também experimente o sobrenatural na sua vida, naquela noite, no meio daquele mar, indo até Jesus. E o que Jesus ele quer de nós, amados e queridos irmãos, é que nós peçamos a Ele aquilo que pode nos fazer romper a barreira do sobrenatural. Jesus ele nos dá permissão para isso. Isso é milagre de Deus sobre as nossas vidas. Se você precisa de um milagre, se você necessita de algo sobrenatural, e o Senhor nos chamou para vivermos isso também,
Jesus nos chamou para vivermos o sobrenatural neste tempo, neste momento, nas nossas vidas. Pedro experimentou isso ao longo da história cristã. Várias pessoas experimentaram isso e o Senhor nos chama, nos convida para experimentarmos isso também. Ele não quer apenas que fiquemos no raso, na coisa que é natural, apenas no natural, mas Ele nos quer conduzir a coisas muito maiores, a coisas muito mais fenomenais, muito mais extraordinárias, que superabundem qualquer expectativa que nós tenhamos de vida aqui nessa terra. E aí é interessante, amados e queridos irmãos, que Pedro, quando ele sai com o barco e ele foi ter com Jesus, enquanto ele estava ali naquela caminhada, focando no Mestre, olhando para Jesus, ele conseguiu viver o sobrenatural do Senhor. Nós só conseguimos viver o sobrenatural do Senhor quando nós olhamos para Ele, quando o nosso foco está nele, quando o nosso olhar está voltado para Ele. Mas quando acontece o que nós lemos aqui no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, em certo momento daquela caminhada, Pedro tirou o foco de Jesus para reparar o que estava à sua volta. E quando ele repara o que está à sua volta, ele começa a submergir, ele começa a afundar, ele começa a viver somente aquilo que era natural. O sobrenatural se foi e ele começa a viver apenas aquilo que era o natural, porque ele começou a afundar. É interessante que Pedro, como pescador que era, muito provavelmente ele sabia nadar. Muito provavelmente ele já esteve em várias vezes numa situação de mar agitado. Quem sabe até em uma outra situação ele tenha caído no mar em meio a essa agitação de ondas e talvez até tenha conseguido se safar por conta aí da sua experiência no mar, por ser um pescador. Mas nesse momento, Pedro, ele estava vivendo tão natural, aquilo que era físico, aquilo que era natural, ele estava tão aprisionado ao que é natural, que ele não conseguiu mais viver o extraordinário de Deus. E aí, amados e queridos irmãos, é imprescindível a gente perceber que a todo tempo, aquele vento esteve ali forte, aquele mar agitado esteve ali de maneira forte também, açoitando o barco. Isso não impediu Pedro de ir até Jesus, de andar por sobre as águas, de viver o sobrenatural. Mas quando ele tira o foco de Jesus e coloca o seu foco naquilo que estava à sua volta, ele temeu e começou a submergir. E aí ele pede socorro ao Senhor, ele pede ajuda a Deus, ele pede lá no versículo 30, salva-me, Senhor. E lá no versículo 31 nós vemos Jesus salvando a Pedro, estendendo a sua mão e tirando daquele lugar. Jesus estende a mão e o salva. Jesus pergunta para ele, por que você duvidou? E naquele momento o vento cessou, porque ele subjuga a si todas as coisas. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele subjuga a si todas as coisas. Aleluia! O vento, o mar agitado, as ondas fortes não podem impedir de vermos e vivermos o sobrenatural de Deus. Se o nosso foco estiver no Senhor Jesus, nós alcançaremos os milagres de Deus. Mas se nós olharmos somente para o que está à nossa volta, que está aí, vai permanecer aí, mas Ele é o Senhor de todas as coisas e tem o domínio de tudo para nos fazer viver os seus milagres sobre as nossas vidas. E enquanto o nosso foco estiver em Jesus, nós vamos caminhar por sobre as águas, e tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que em nome de Jesus, você e eu possamos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e vivermos os milagres de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estaremos orando nesse momento, clamando ao Senhor, pedindo a Deus para trazer a sua graça, a sua vida sobre as nossas vidas. Deixe-me ver aqui, nosso irmão Wilson está ali com a gente no Facebook, pede para oração pelo Moisés, pela Elzi, Sebastião, pela Cláudia, o Benedito, Edivânia, João Vitor, por ele nós estaremos orando em nome de Jesus, tá bom? Eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor neste momento.
Você que está conosco no YouTube, deixe seu pedido aí, depois eu pego o seu pedido e coloco aqui no nosso caderno de oração e nós estaremos orando para a honra e glória do Senhor, tá bom? Oremos. Amado e poderoso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, eu peço a Ti nesta manhã que a nossa visão, que o nosso olhar esteja em Ti. Que em nome de Jesus nós possamos enxergar mesmo as situações adversas, mesmo em meio, Senhor, a um mar agitado, mesmo em meio a um forte vento contrário, que o nosso olhar esteja em Ti. Ainda, Senhor, que à nossa volta estejam situações completamente adversas e dizendo que nós não conseguiremos alcançar o sobrenatural e o Teu milagre, Senhor. Mas ainda assim, Pai, Tu és o Deus de milagre, porque todas as coisas estão subjugadas a Ti. Tu és o Senhor, Tu és o autor, Tu és o Deus que criou todas as coisas. E eu peço a Ti, ó Deus, pelos pedidos de oração, que estão agora, ó Deus, como os irmãos, sendo colocados pelos irmãos aqui no Facebook, pelos irmãos, ó Deus, que estão conosco no YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o Teu poder, manifesta a Tua glória de cura, de libertação, de restauração familiar, de portas de emprego se abrindo, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, toca no emocional, toca no psicológico. Toma as pessoas, ó Deus, que estão com Covid-19, Senhor, em nome de Jesus, cura. Toma os médicos, Senhor, enfermeiros que estão nos hospitais. Visita, Senhor, nesse dia, derrama o Teu favor e a Tua graça, manifesta o Teu poder, Senhor, para curar, para libertar e para fazer-nos viver o sobrenatural. Que não vivamos apenas, ó Deus, as coisas naturais, que o nosso olhar não esteja apenas naquilo que é natural, mas que em nome de Jesus nós estejamos vivendo o sobrenatural que vem de Ti e que experimentemos os Teus milagres hoje e cada dia das nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe nesse dia, tenha um dia de vitória, um dia cheio da graça, e se Deus assim nos permitir, em breve nós nos reencontraremos aqui, tá bom? Um grande abraço e até breve, em nome de Jesus.